Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu acho que só até aqui nos basta. Palavras de um homem que nós poderíamos declarar um dos maiores missionários do Novo Testamento. Palavras de um homem que, durante leituras e leituras da Bíblia, entendemos que foi um grande homem. Um homem que fez coisas extraordinárias pelo reino de Deus. Diga comigo o nome desse homem. Diga, era antes Saulo. Diga, Saulo. E depois de sua conversão e no decorrer da caminhada, ele assume o nome romano, diga assim comigo, de Paulo. É sobre esse homem que eu queria falar com os irmãos um pouquinho. Deixa eu só colocar uma água aqui. Do nascimento de Jesus, eu quero te convidar a retornar quase 2000 anos atrás. Foque o seu pensamento agora no dia que Jesus nasceu. Volte quase 2000 anos atrás. Quem se lembra aqui de um homem chamado Jacó? Esse homem, há quase 2000 anos atrás, tem seus primeiros filhos, e tem todos os seus filhos, dos quais dos seus 12 filhos, constituiu as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, entre uma delas, diga comigo, a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Quase 2000 anos, agora avance 2000 anos para frente. Ultrapasse no seu pensamento agora o dia que Jesus nasce e avance para frente. Mais de 2000 anos depois, da tribo de Benjamim, de um casal de pais judeus, um menino nasce. E o nome desse menino, vindo da tribo de Benjamim, da geração de Jacó, diga comigo, o nome dele era Saulo. E Saulo nasce em Tarso da Cilícia. Pelo seu nascimento, ele nasceu nesse lugar, nasceu em Tarso da Cilícia. Os seus pais, ao verem que Saulo começa a se formar um menino, eles um pouquinho mais depois se reúnem e o seu pai toma uma decisão e ele diz à sua esposa, olha, Saulo está crescendo e agora nós vamos enviar Saulo a Jerusalém. Vou enviar ele à casa de nossa filha e por lá ele vai ficar. E ele vai ser enviado a estudar aos pés de um dos maiores rabinos daquela época. Diga comigo, doutor Gamaliel. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero que você entenda um pouquinho da história desse homem. Aí depois a gente chega no texto que a gente leu. Saulo é enviado para Jerusalém. Ele é enviado para estudar aos pés de Gamaliel.
Gamaliel era um rabino muito conceituado em Jerusalém, muito respeitado, um homem de grande conhecimento cristão, um homem que tinha toda a sabedoria da lei, toda a sabedoria do Antigo Testamento, um homem pelo qual todos queriam enviar os seus filhos a serem estudados com esse homem. E Saulo é enviado para lá. Saulo passa alguns anos estudando junto com Gamaliel, estudando o Antigo Testamento por inteiro, e ali aprendendo todos os quesitos da lei, todos os itens, todas as regras e tudo que deveria ser seguido. E os anos foram se passando e Saulo se forma um grande homem no conhecimento da lei. Um grande homem respeitado, um grande homem bem conceituado naquela época. E aí ele começa a sua trajetória e todos nós já lemos a sua trajetória. Esse homem, ele começa agora como um grande líder, acreditando naquilo que ele foi ensinado. E se você pegar a Bíblia e começar a ler ela, você vai ver que ao mesmo tempo do surgimento de Paulo, já havia Cristo na terra. Jesus agora já está na terra, Jesus agora já está entre eles. Jesus já está agora realizando seus milagres e operando, enfim, Jesus morre, é crucificado, ele volta aos céus, e os discípulos continuam a sua missão na terra. Saulo, ele se levanta e ele se coloca de pé contra a igreja. E quem já leu isso aqui na Bíblia? Saulo se levanta com grande fúria. Se levanta, pastor, com grande força contra a igreja. Saulo, ele começa agora a perseguir a igreja em Jerusalém. Em todos os cantos aonde havia um cristão, Saulo agora está de pé para perseguir a igreja, para assolar, para matar os cristãos, para afrontar a igreja de tudo que é jeito, para pegar os cristãos e passar a espada neles, e tentar ali, não só fisicamente agredir os cristãos, mas psicologicamente também, fazendo com que eles negassem a sua fé. Saulo agora está fazendo aquilo que ele acha correto. Sabe, eu marquei aqui escrevi algumas coisas que talvez o Espírito Santo, se ele desejar, ele me usaria aqui por algum caminho. Mas eu quero declarar para você bem claro, que eu não vou navegar na frequência minha, mas eu vou colocar bem na frequência do Espírito Santo e vou falar para ele navegar aqui. E ele vai falar comigo e com você, quem acredita nisso? Por isso nós podemos aprender uma lição já no começo da vida de Paulo e diga assim comigo: Deus escolhe. Diga mais forte: Deus escolhe. O que aos olhos humanos não serve. Você acredita nisso? Deus escolhe o que aos olhos humanos não serve. Bem assim era Saulo. Pastor, mas Saulo foi escolhido em Deus do dia que nasceu? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que Saulo foi escolhido em Deus do dia que nasceu nessa vida. E Deus estava trabalhando através da sua vida, na sua vida e depois através da sua vida. Em Deus do dia que você nasceu, Deus já te escolheu. Em Deus do dia que você pisou os pés na terra, Deus já te escolheu. Pastor, mas você não sabe quem eu sou, não precisa nem eu saber, Deus sabe. Pastor, mas será que ele me ama? Bom, ele amou esse homem, então ele tem a capacidade de nos amar. Quem acredita nisso nessa noite? Deus escolhe aquilo que não serve aos olhos humanos, porque Deus é poderoso, irmãos. Esse homem, ele começa a
a fazer coisas terríveis. Em Gálatas 1:13, a Bíblia diz que ele entra na igreja e devasta a igreja de Deus. Era um culto como esse. E Saulo de Tarso entra acreditando que fazia a coisa certa, porque ele aprendeu e acreditava que aquele Cristo que veio à terra, que caminhou, morreu e foi crucificado, ele acreditava que ele não era o verdadeiro Cristo, que era um impostor vindo à terra. Por isso, ao comando ali daquele grupo que ele estava junto e que ele aprendeu, ele entrava em um culto como esse e ele assolava a igreja, ele ajudava a matar os cristãos, a arrastá-los para fora, a fazê-los negar a sua fé. Mas lembra do que eu disse aqui? Deus escolhe aquilo que aos olhos humanos não serve. Você pega Atos 8:3, diz que ele entrava nas casas, e arrastava as pessoas e as jogava para fora, ia arrastando e levava para a prisão, e na prisão as castigava duramente, dizendo: negue a esse Cristo que vocês acreditam ser o verdadeiro Cristo, negue a esse Cristo. A Bíblia diz em Atos 9:21 que ele exterminava aqueles que falavam do nome de Deus. Sabe, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando no nome de um dos maiores missionários da Bíblia. De um homem que fundou 9 igrejas. Das 9, escreveu 12 cartas, com a necessidade de reescrever 2 delas. A de Corinto e a carta para Timóteo, que liderava uma igreja na ilha de Creta. Nós não estamos falando de um homem qualquer. De um homem que influenciou pessoas da sua época, liderou pessoas e influencia pessoas de geração em geração, e até hoje o nome de Paulo é lembrado, e o nome de Jesus Cristo é glorificado através do seu nome. Mas sabe, irmãos, esse homem, ele era humano. Igual eu, igual a você que está sentado aí. Era um homem que aprendeu e seguia aquilo que ele aprendeu à risca. E fazia aquilo porque aprendeu aquilo e achava que era certo fazer aquilo. E não tinha outro pensamento para ele, ao menos que Cristo um dia falasse com ele. E é por isso que eu quero que você entenda um pouco da vida desse homem, para que depois a gente trabalhe um pouquinho no final aqui já o texto que nós lemos. Quando você pega Atos 22:4, diz que ele perseguiu o caminho até a morte. Sabe o que é isso? Ele perseguia os crentes. E além de perseguir os crentes, pastor, ele perseguia a religião dos cristãos. Ele ia muito mais a fundo do negócio. Quando você pega Atos 26:9, diz que ele achava, em Atos 26:9, que não bastava perseguir os cristãos, não bastava perseguir a religião deles, mas ele precisava fazer alguma coisa contra o Deus desses crentes. E ele ia profundo nesse negócio. Quando você pega Atos 26:11, diz que ele entrava nas sinagogas e acabava com a reunião. A coisa ficava feia. Mas sabe, irmãos, um dia, no caminho de Damasco, esse homem a caminho de perseguir a igreja, a caminho de assolar a igreja e matar os cristãos, e acabar com a alegria e com o culto,
a caminho de Damasco, Abel, a caminho de com o pensamento de que eu vou torturar fisicamente, psicologicamente os cristãos, alguém aparece para ele. E esse alguém era o próprio Cristo. O próprio Cristo aparece para Saulo de Tarso. O próprio Cristo vem ter uma conversa com ele. Melhor, o próprio Cristo vem dar continuidade naquilo que ele já vinha fazendo em Deus do dia que ele nasceu. O próprio Cristo veio ter com ele para continuar aquilo que os pais achavam que tinham feito por conta e mandar ele crescer aos pés de um doutor da lei, um rabino bem conceituado, e não era. Era Deus. Tudo que estava acontecendo na vida de Saulo era Deus. Era Deus. Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. O próprio Senhor vem ter com ele e vem dizer: Saulo, Saulo. Uma grande luz aparece. Um grande clarão aparece. Ele não suporta e cai de joelhos. A sua visão automaticamente é tampada e ofuscada. Escamas se criam na sua visão. E uma voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. Por que tu está me perseguindo? Sabe, irmãos, uma coisa dura é você lutar contra a vontade de Deus. Não lute contra a vontade de Deus. Você sabe que Deus tem um caminho para você seguir, alguma coisa para você realizar. Você sabe. Foi o que foi falado aqui no início da reunião pela nossa irmã que abriu o culto. Deus tem uma missão para você. Não abandone o seu chamado. Não abandone aquilo que Deus tem para você fazer. Eu não sei aonde Deus vai terminar essa reunião, mas eu sei que Deus tem uma palavra para mim e para você. E quem acredita nisso? Quando Jesus aparece para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, é o que eu disse no começo. Deus escolhe aquilo. Deus escolhe aquilo que aos olhos humanos não serve. Jesus podia aparecer para qualquer um. Se fosse nos dias de hoje, nós, como seres humanos do nosso século, talvez nós diríamos assim: olha, ele poderia ter aparecido para o pastor Misael, poderia ter aparecido para a nossa irmã aqui, poderia ter aparecido para os nossos irmãos ali, para os nossos irmãos do fundo. Ele poderia escolher qualquer um da nave dessa igreja, mas não poderia escolher Saulo de Tarso, o homem que tanto assolou, perseguiu, afrontou, amedrontou, matou e fez todo tipo de barbaridade com a igreja. Não, ele não poderia escolher. Mas deixa eu declarar uma coisa: Deus escolhe aquilo que ele tem desejo de escolher. Deus trabalha naquilo que ele sabe que pode ser trabalhado. E você não é mera escolha de Deus. Se Deus te escolheu para estar sentado bem nessa cadeira hoje, para ouvir essa palavra, é porque Deus bem sabe quem você é. E Ele lhe ama muito. E Ele lhe quer muito bem. Quem acredita nisso nessa noite? Ele lhe quer muito bem. Muito bem. Jesus se encontra com Saulo. Saulo se converte, ou melhor, é o princípio da conversão dele ali no caminho de Damasco. Ele é enviado para uma casa, sua visão está tampada,
o Senhor vai lá e fala com um camarada e diz para ele: olha, você vai à rua assim, 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 na casa assim, e você ora por um camarada que vai estar lá, o nome dele é Saulo. O camarada se desloca, vai lá e ora com ele, a sua visão é retomada, e assim começa o ministério desse homem. Mas pastor, como é que foi o ministério desse homem? Como é que a continuidade disso? Eu vou lhe dizer, para um homem que cresceu aos pés de um dos maiores rabinos da época, para um homem que aprendeu todo tipo de teologia existente na época, para um homem que conhecia de todo tipo da lei, todos os pontos e vírgulas e tudo que existia lá sobre a lei, para um homem que entendia da Torá, para um homem que entendia do Pentateuco, os livros escritos por Moisés, dos Cânticos dos Cânticos, de Eclesiastes, de Salmos, dos profetas menores, dos profetas maiores, para um homem que tinha todo o entendimento. Agora na sua cabeça poderia se passar mais ou menos assim: agora eu vou para Jerusalém, e agora eu vou arrebentar esse negócio. Sabe por quê, irmãos? Porque os discípulos de Jesus não tinham tal sabedoria e tal entendimento como ele. Paulo começa o seu ministério dessa forma, ele vai para Jerusalém, e os textos, quando você lê, dá a entender que ele se acha o melhor, que ele se acha o cara, que ele se acha o superior, e essa não era uma grande realidade de Deus. Deus estava trabalhando na vida desse homem. Paulo vai para Jerusalém, sabe o que acontece em Jerusalém? A igreja de Jerusalém rejeita o ministério e o chamado de Paulo. Ele é rejeitado, ou melhor, deixa eu voltar ao tempo. Eu pulei uma parte que não poderia ter pulado. Após a conversão de Damasco, antes de ir para Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai para o deserto da Arábia. Diga assim comigo, ele fica 3 anos lá. Eu pulei essa parte. Sabe, o ministério desse homem, ele começa dessa maneira que eu disse. Após todo esse tumulto de luta e perseguição, após a conversão, o encontro com Cristo, ele vai para o deserto da Arábia passar 3 anos. E sabe para quê? Para reler todo o Antigo Testamento e entender tudo de novo aquilo que ele havia lido e relido e não havia entendido. Para entender que o Cristo que veio à terra era o Salvador da humanidade e era apontado pelos profetas, ou melhor, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, todos apontavam para Jesus Cristo que viria à terra. Ele fica 3 anos no anonimato, 3 anos no silêncio, 3 anos quieto, esperando a pura e vontade de Deus. Após 3 anos, aí ele vai para Jerusalém, e é esse ponto que eu disse agora. Ele ainda se acha o cara. Seu nome ainda não havia sido mudado, ainda era Saulo. Ele vai para Jerusalém, ele se acha o camarada, se acha o melhor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa dentro dessa palavra. Deus, Ele tem um tempo para todos nós. Talvez você tenha esperado coisas há tempo, e tempo, e tempo. Talvez você está na fila da espera de algo, e você tem se perguntado para Deus: será que é o meu tempo? Mas para tudo tem um tempo. Ele ficou 3 anos em silêncio. Ele vai para Jerusalém. A igreja de Jerusalém o expulsa de Jerusalém. Alguns helenistas da igreja se levantam com fúria e colocam no coração: esse era o grande perseguidor da igreja, agora nós vamos matá-lo e vamos lançá-lo para qualquer outro lugar, mas aqui ele não fica. A igreja se reúne, os irmãos à força arrastam Paulo para fora da cidade e o levam até uma outra cidade e o despacham para Tarso da Cilícia. Esse é o começo do ministério de Paulo.
Sabe quantos anos ele fica em Tarso da Cilícia? Ou melhor, um dia um grande seminarista usou esse texto e ele disse assim: sabe para onde Deus mandou Saulo? De volta para casa. Sabe por que Deus mandou ele de volta para casa? Porque ele precisava aprender as coisas ainda. Ele precisava estudar tudo de novo. 3 anos no deserto, ainda precisava estudar tudo de novo e reler tudo de novo. Deus tem um tempo para nós. Deus precisa que nós nos dediquemos, e se precisar aprender tudo de novo, a gente precisa aprender tudo de novo. Sabe quantos anos ele fica em Tarso? Diga comigo, 10 anos. Se passaram mais de 13 anos. Saulo se levanta e ele começa as suas viagens, ou melhor, ele atravessa, lembrei, um grande homem do evangelho se levanta, o nome dele, diga assim, era Barnabé. Barnabé se levanta, ele vai até Tarso, e ele se lembra que havia um homem chamado Saulo há 10 anos esquecido em Tarso. Ele vai em Tarso e diz para Saulo: Saulo, olha, houve um grande avivamento e eu preciso de você. Me acompanhe, vamos comigo. Eu preciso de você guerreando lado a lado comigo. Vamos comigo, Saulo. E ele diz: olha agora, no coração de Saulo, olha agora chegou a minha hora. Agora eu vou, vai chegar a minha vez. E aí de repente você vai comigo, vai me acompanhar. E aí um grande seminarista, ele disse também um trecho importante, achei muito interessante. Quando você é chamado para acompanhar alguém, você lidera ou você é liderado? Eu acho que seria liderado. Paulo ainda não conseguiu ser o cara. Ele vai para ser liderado por Barnabé. Sabe o que é isso? Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava colocando as coisas no centro da onde deveriam ser colocadas, pastor. Há um tempo para todas as coisas e Deus está trabalhando em todas elas. Quem acredita nisso pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu vou para o fim. A gente poderia falar horas e horas e horas e horas sobre a vida de Paulo. Muitas coisas eu marquei, muitas coisas eu escrevi, né? Mas nesse segundo trecho eu queria deixar marcado que para tudo tem uma preparação e para tudo tem um tempo. Paulo não escreveu 12 epístolas e fundou 9 igrejas e fez todo o trabalho que fez em prol do reino de Deus do dia para a noite. Sabe, você e eu surgimos do nada, e Deus trabalhou, está trabalhando, continua trabalhando, e não é do dia para a noite. As coisas estão acontecendo, talvez nós não estamos percebendo, mas as coisas estão acontecendo. Deus está trabalhando em nós. Paulo e Barnabé têm um atrito por causa do seu sobrinho. O seu sobrinho chamado João Marcos. Ele foi numa primeira viagem missionária e na segunda viagem missionária, o menino, por ser muito novo, por ser um menino de pouca experiência, ao acompanhar o tio e o outro missionário chamado Paulo, ele sente um pouco de medo, sente um pouco de pavor de viajar, de fazer missões, e ele recua e diz: olha, na primeira viagem, ele diz: olha, eu não vou na primeira viagem. Na segunda viagem ele sente vontade de ir, e Paulo se levanta, e Saulo se levanta, e ele diz assim: olha, nós não vamos levar João Marcos. Isso causa um atrito muito grande entre Paulo e Barnabé. Esse atrito é tão grande ao ponto de causar uma separação entre os dois missionários e entre o homem que ajudou
Saulo a sair lá de Tarso, 10 anos lá, esperando ser usado por Deus. Essa separação acontece, Saulo começa a fazer as suas obras, funda as igrejas, abre todas elas, dá conselho a todas as pessoas necessárias. Por fim, numa volta para Jerusalém, ele é preso, levado a Roma, encarcerado por 3 anos, depois solto, faz mais um tanto de missões e se eu não me engano, a sua 4ª viagem missionária, e por fim, nenhuma delas ele é encerrado, preso, e agora ele está sobre a guarda do imperador de Roma. Agora ele está sobre uma escolta da guarda pretoriana do imperador romano, a guarda exclusiva do imperador. E agora sobre essa guarda, é de lá da cadeia, e antes também da outra cadeia, que ele escreve algumas das cartas e dá os conselhos à igreja. E agora nenhuma dessas cartas eu quero só terminar lendo com vocês. Eu quero ler agora, deixa eu me localizar, 2 Timóteo, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Pastor, tudo isso para quê? É porque eu creio que o Espírito Santo quer encerrar nessa noite através desses versículos, unido com os outros que lemos no começo. Capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, isso já de dentro da cadeia, perto da morte, perto da sua condenação por uma guilhotina romana, onde a sua cabeça ia ser decapitada pelo imperador de Roma. E olha as palavras desse homem no fim da sua vida: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nesse texto, ele está declarando as suas últimas palavras, dizendo assim: olha, no começo da minha vida não foi fácil. Eu aprendi coisas, segui a risca, levei a sério, fiz coisas que não eram para ser feitas, executei coisas terríveis com pessoas que nunca mereceram, mas graças a Deus que eu encontrei Cristo Jesus no caminho para Damasco, e Ele me ofertou o seu perdão, o seu amor divino, o seu abraço de Pai, e me confortou no caminho de Damasco. Graças a Deus, eu acreditei nas palavras daquele Cristo, e segui isso afinco, e executei tudo que Ele tinha para mim executar. Eu não sei se você acredita, mas nós precisamos chegar ao fim das nossas vidas dizendo: eu combati o bom combate. Talvez não foi fácil no começo da sua vida, talvez a sua chegada aqui não foi uma chegada fácil. Melhor, talvez até hoje ainda não é fácil para você. Para alguns é fácil lidar com o pecado, é fácil lidar com as adversidades da vida, é fácil lidar com a depressão, com os problemas psicológicos dos piores que tem. Para alguns é fácil lidar com todo tipo de adversidade. Tem pessoas que parecem ser mestres em lidar com todo tipo de problema, mas a grande realidade é que tem pessoas que têm dificuldade em lidar com tudo isso. Mas graças a Deus que o amor do Filho de Deus te alcançou neste lugar. E pode ter toda a certeza, ainda que no fim da sua vida Ele vai lhe dar força. Quem acredita nisso?
Eu vou ler só o finalzinho, pastor, só o finalzinho. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Talvez para algumas pessoas, Paulo, quando ele se tornou Paulo, o dia que ele luta com um mágico, isso está lá em Atos. Ele vence um mágico, um procônsul se converte, ali ele assume o seu nome de Paulo. E quando que Paulo agora, nesse texto, sabe, talvez para algumas pessoas da época de Paulo, eles poderiam dizer, olha, Paulo, ele está à beira da morte, e com certeza Deus julgará os seus pecados feitos anteriormente, e talvez ele não entre nos céus. E eu quero declarar que isso não é a realidade. Uma vez perdoado por Deus, o seu pecado nunca mais vem à tona, e não pode ser lançado mais sobre a sua face. Uma vez abraçado por Cristo, acredite no seu perdão. Eu combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. E eu acredito, ainda que algumas pessoas não acreditem, eu acredito que a coroa da justiça está reservada para mim, por aquele que é justo, reto e juiz de todas as coisas. Quem acredita nisso? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Cretense para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Esse homem enfrentou no fim da vida, na beira da morte, a solidão e o abandono de pessoas que ele nunca imaginou que o abandonaria. Mas ele tinha uma convicção tão profunda, que ele diz assim, todos me desampararam, mas que isso não lhe seja imputado, mas há alguém que me assiste dia e noite, o Senhor me assistiu, e Ele está me assistindo. Sabe, na trajetória da sua vida, como na de Paulo, como o menino que veio da tribo de Benjamim, nasceu em Tarso, e agora está preso, quase morto em Roma, eu quero dizer que o Senhor está assistindo a sua vida. Ele está olhando a sua vida dia e noite, a vida da sua família, a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua parentela, e Ele não lhe abandonará, ainda que a adversidade seja a pior de todas. Acredite nisso. Sabe, tem um trecho, eu quero fazer questão de ler ele. Diz assim, ó: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no meu ministério. Sabe, você já fez coisas pelas quais você se arrependeu? Pense nisso. Você já fez coisas pelas quais você se arrependeu? E depois que você se arrependeu, bateu aquele aperto e você procura consertar isso aí? No fim da vida esse homem faz isso. Sabe aquele texto que nós lemos lá no começo? Onde ele diz assim que o pecado domina sobre ele. E aquilo que eu não queria fazer quando eu vejo, eu já fiz. Lembra do texto que nós lemos no começo? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Quando ele, lá entre ele e Barnabé, na primeira viagem missionária, Barnabé tinha um sobrinho querido, eu falei sobre ele aqui para você entender, João Marcos. Quando ele decide, porque na primeira viagem, João Marcos, por medo, não quis ir na viagem, menino novo, inexperiente, cheio de dúvidas, cheio de coisas na cabeça, que o intertia, olha, mas se eu for viajar, vou perder isso, vou perder aquilo e aquilo outro.
por uma falta de entendimento, por uma falta de conhecimento da parte de Paulo, por uma falta de maturidade humana e espiritual. Na segunda viagem, quando o menino quis ir, ele vai e fala para Barnabé: olha, seu sobrinho não serve para viajar com a gente. Ele não serve para ir com a gente. Então é o seguinte, se o seu sobrinho for, eu vou dar uma decisão para você. Então eu parto para outro lado e arrumo outro companheiro, e você vai com ele para outro canto. Eu não quero ele com nós mais. Isso causou a desunião de Paulo e Barnabé, e eu quero deixar claro para você, que se eu fosse João Marcos, eu ia ficar com uma raiz de amargura no coração para o resto da vida. Eu ia ficar pensando naquilo. Por que que aquele homem tão experiente, tão ensinado, tão preparado, me rejeitou? Eu ia carregar isso no coração, mas sabe, antes da morte, esse homem está agora fazendo menção do texto, daquele texto, que o que eu não quero fazer quando eu vejo eu faço. E ele agora está dizendo assim: olha, traz consigo João Marcos. Eu preciso do menino aqui na beira dessa cela, olhando entre os vãos dessa grade, porque eu preciso falar uma palavra com ele. E aí eu quero fazer você meditar um pouquinho com muita inteligência. Para que será que ele manda chamar o menino na hora da morte? Eu só entendo uma coisa. Ele entendeu que aquilo que era para fazer, ele não fez. Ele não fez. Ele fez ao contrário. Ele era humano. Sabe, irmãos, vou convidar você a ficar de pé. Já passei do horário um pouquinho. Eu queria só um minutinho só a mais de meditação. Só um pouquinho, pastor. Ele era humano. Como um homem humano à beira da morte, ele sabia, e por ter tempo e estar aprisionado, ele tinha muito tempo para meditar agora, e pensar nos acertos e nos erros. E ele agora, pensando nos acertos e nos erros, ele está tendo todo entendimento com maturidade, que ele nunca foi um super-homem espiritual. E se Paulo não foi um super-homem espiritual, por que nós, às vezes, temos que nos achar um super-homem espiritual? Por que a gente tem que achar que a gente é de ferro, que a gente é invencível, que a gente é como Superman e nunca a Kryptonita vai chegar perto da gente? Às vezes a gente pensa assim, mas nós somos humanos. Guarda isso no seu coração, nós somos humanos. Nu nós viemos para essa vida, nu nós vamos voltar dela. E no meio dessa vida, Cristo declarou e deixou claro: no mundo tereis aflições. As aflições virão, os problemas virão, as dificuldades nos alcançarão. Nós somos humanos. E nós vamos atravessar todo tipo de tempestade, de temporal e de adversidade. Problemas virão, doenças surgirão, coisas acontecerão. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Paulo chama João Marcos na beira daquela grade, e eu entendo uma única coisa para dizer a ele: olha, você me perdoa do dia que era para mim agir diferente com você e eu não agi. Sabe, irmãos, nós vamos viver muitas coisas. E o tema dessa mensagem, eu até nem citei no começo, mas vou citar, é coragem para prosseguir. E você foi chamado aqui nessa noite para ouvir justo essa palavra. Você precisa ter coragem para prosseguir. Você precisa ter muita coragem para avançar para frente. Se aconteceram grandes erros terríveis, ergue a cabeça, se justifique com Deus, não a homens, a Deus. A Ele cabe o perdão e a justiça. O único que é capaz de julgar a nossa vida. Se justifique com Deus,
que Ele é capaz de mudar a nossa história, a sua história, a minha história. Se no meio da caminhada você está na fila da espera, angustiado pela espera, Paulo esperou muitos anos, Paulo, para depois se tornar Paulo. E se no meio da espera você acabou murmurando, reclamando, falando que não devia, dizendo coisas que não precisavam ser ditas, então essa é a noite de nós falarmos com o Senhor. E acredite, você não é diferente de ninguém que está aqui, você é humano, e humanos erram. E o Deus dos perdões, o Deus do amor, o Deus do impossível está aqui nessa noite para te amar e te perdoar. E no fim da vida é necessário corrigir algumas rotas, então corrija as rotas. Não desça a sepultura sem corrigir o que precisa ser corrigido. Não vá para o outro lado sem corrigir o que é necessário corrigir. Talvez você está aqui, você sabe que precisa corrigir alguma coisa. Então, enquanto há fôlego de vida, corrija, porque Paulo corrigiu. Lembre, você é humano. Eu quero convidar o pastor aqui. Eu vou pedir ao pastor que ore conosco. Feche os seus olhos. Pai querido e santo, muito obrigado por esse momento, Pai, onde nós podemos trazer ao nosso entendimento o quanto precisamos do Senhor. Sozinho, meu Pai, nós não somos nada. Dependemos totalmente da Tua graça, dependemos totalmente da Tua ajuda. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Diante da presença do Senhor, eu estou colocando a vida deste homem, a vida dessa mulher, clamando e suplicando pela Tua misericórdia, pedindo, meu Pai querido, a direção, que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual daquilo que precisa mudar em nossas vidas. Nos arrependemos. Senhor, nos ajuda a ter coragem a continuar enfrentando os desafios, sabendo e reconhecendo que é o Senhor que nos traz vitória, é o Senhor que nos fortalece, e quando nós caímos, o Senhor não nos deixa prostrados. Quem nos levanta é as Tuas mãos poderosas. É o Senhor que nos coloca de pé. É o Senhor que nos conduz em segurança. Que essa coragem seja real na nossa vida. Que essa coragem, meu Pai, possa mover os nossos pés em dar um passo de cada vez. E construindo, meu Deus querido, através da comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Assim nós oramos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.